Rafa, eu queria que você começasse já citando o mestre. Aí você trouxe uma frase dele, a gente tá falando, pô, a gente planeja o episódio aqui, a gente vê no detalhe o que a gente vai falar, ou a gente só começa a falar, e o Rafa trouxe a luz da sabedoria pra gente aqui, então, citando o mestre Don Heinertsen, qual que é a boa sobre planos, Rafa? O plano é a base que alinha as mudanças. Ah, lindo, lindo. Então é só o baseline, né? Uma salva de palmas. No final, o plano é só o baseline. Mudanças vão acontecer. E se a gente consegue fazer as mudanças sem ter esse baseline, bora lá então. Bora falar sobre fluxo unificado e flight levels. Solta a vinheta, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, mais um episódio, como sempre, especial, com convidados especiais. Hoje a gente tá aqui para falar sobre flight levels e fluxo unificado, ou fluxo unificado e flight levels, quem sabe. E para isso, nada mais justo do que trazer aqui ele, que atualmente está ministrando o curso sobre fluxo unificado no software Zen, inclusive muito bem elogiado, viu, Rafa? Você já viu aí, né? É engraçado que tava no grupo assim, a gente no grupo de Flight Levels, e a galera elogiando o curso. Não, pô, esse curso de fluxo unificado tá da hora, esse negócio de fluxo unificado tá da hora e tal. E aí eu falei, pô, então, o Rafa tá aqui, né? Pô, ainda bem que a gente tá falando bem, né? Rafa Cáceres, fala Rafa, beleza? E aí, Lula? Valeu o convite aí de novo, cara. Porra, só episódio pesadão. A galera, quando ouve o Agilidade Agnóstica, que gravou eu, você e Rafa Albino, a galera fala, porra, tenho que ouvir mais 2-3 vezes esse daí, porque é pesado. Então já sabem que esse episódio aqui promete. E junto com Rafa Cáceres, a gente trouxe alguém aqui, convidada especialíssima, que é quem vive essa coisa de fluxo unificado na prática já há algum tempo, né? Formada nessa escola, né? Escola Rafa Cáceres e Celso Martins de fluxo unificado, né? Estamos aqui com Evelyn. Oi, Evelyn. Olá, Lula. Também uma honra para mim participar disso hoje. Eu já escuto, né, vocês há muito tempo, então muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência dentro da Thaler. Realidade, aqui trabalhamos com prática. A escola que eu referenciei tá certa? Você é mesmo formada na escola Rafa Cáceres e Celso Martins? Escola Thaler. A gente brinca lá na Thaler, que é a escola Thaler de formação de profissionais. Sensacional. Inclusive, já fica a referência aqui, o blog da Thaler e a newsletter da Thaler, sempre muito, muito bons. Assinem aí, acompanhem, vale muito a pena. Eu assino faz muito tempo, hein? Newsletter da Thaler, faz muito, muito tempo que eu assino. E se vocês quiserem a referência, né? Se você não estiver sabendo como escreve Thaler ou qualquer coisa do tipo, k21.link/lovetheproblem, tem o nosso backstage, e lá no nosso backstage tem todas as referências. Esse episódio provavelmente vai ter bastante referências, né? A gente já começou com o Don Heinertsen aqui, eu já vou puxar junto com essa referência, ó. Então já tem o blog da Thaler, Don Heinertsen, eu já vou puxar junto o podcast Segue o Flow, que eu gravo com meus amigos Danilo Garcia e Guilherme Guit, que tem episódios com convidados especiais, tipo o Rafa Cáceres também, né? Eu suspeito aqui pra falar, mas ouçam Segue o Flow também. Todas essas referências e também o perfil do Rafa Cáceres e da Evelyn estão no k21.link/lovetheproblem. Tem gente que reclama, pô, mas você apresenta as pessoas e nem dizem o que elas fazem, onde elas... Quem é Evelyn? Entra lá e vê, pô, k21.link/lovetheproblem, porque a gente tá aqui pra escutar as pessoas e não pra ficar definindo quem é quem. E esse assunto é polêmico. Eu queria já começar perguntando pro Rafa se você já pensou nessa conexão, Rafa, sobre fluxo unificado e flight levels, e se ela existe, e se você conseguir também já definir um pouquinho do que você entende de cada uma, e tá, não sei, assim, por onde que a gente começa a ver essa intersecção? Se a gente for ver um diagrama de Venn, né, assim, aquele que tem áreas que se conectam em algum ponto, né, aonde está essa desconexão e aonde está a desconexão, se existir, assim, você já pensou sobre isso? Ou você deixou pra pensar aqui também, igual eu? Cara, já pensei bastante, e na verdade eu penso nisso a todo tempo, não, brincadeira, não é tanto assim, mas eu penso nisso bastante. O que eu vejo, assim, que o fluxo unificado, ele é uma manobra tática, né, dentro de um fluxo para você resolver um problema específico, que é o problema da variabilidade, quando você tem uma grande variabilidade dentro, né, do seu fluxo e você precisa resolver isso de alguma forma, né. E o Flight Levels, ele é um modelo de pensamento
pensamento, né, que a gente usa para ter uma coordenação uma coordenação melhor, né, dentro do fluxo também, né. Eu acho que os dois têm muito essa questão do fluxo, assim, apesar de não ser tão, talvez no Klaus não ser tão explícito, assim, mas pelo menos no que eu vejo é isso, né, esse fluxo mais fractal, né, que o Flight Level traz, assim, pelo menos é a minha visão, né, acho que eu nunca exteriorizei isso tão num debate, assim, né, mas é isso que eu vejo. Você concorda? Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo bastante. Quando você fala de variabilidade, eu acho que esse é o ponto principal. Você pegou exatamente no ponto, assim, que eu acho que mais casa. Porque quando a gente fala de variabilidade, a gente está falando sobre o mundo complexo, né? Assim, a gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã, semana que vem, tão bem quanto a gente tinha no século passado, né? Antes as coisas eram mais estáveis, agora as coisas estão cada vez mais complexas e o fluxo unificado tira muito proveito disso, né? Ao invés de isso ser um empecilho, como aí a gente começou falando sobre plano, né? Assim, e o plano? Ao invés de a gente se forçar a seguir o plano, a gente simplesmente usa ele como base para adaptar. Então, o fluxo unificado nessa base casa muito com essa parte do Flight Levels de coordenação, né? O nível tático. E você instanciar o fluxo unificado como modelo tático explodiu minha cabeça. Eu assim, caraca, faz muito sentido um modelo tático que casa bastante com o Flight Level 2. Para quem não ouviu o episódio sobre Flight Levels, volta lá e ouve, vale a pena. Acho que é o episódio 5 do Love the Problem. É por aí, é um dos primeiros, assim, foi bem maneiro. Mas casa bastante com esse Flight Level 2. Mas eu acho, vou expandir um pouco aqui a ideia, tá? Porque eu acho que casa de alguma forma também com o nível operacional e com o nível estratégico. Mas para começar a puxar essa discussão, eu já vou trazer a Evelyn para conversa, porque eu quero prática, né? Eu quero realidade, assim, dia a dia da Thaler. Operação, estratégia, conversam com a tática dentro do modelo de fluxo unificado, ou vocês se propõem só a tratar o nível de coordenação, ou é um negócio tão natural já, porque eu levanto essa hipótese, tá? Nunca trabalhei na Thaler, né? Eu olho só de fora e fico, que da hora. Às vezes, talvez já virou um negócio tão no sangue, que vocês não precisam nem pensar mais sobre isso, e fluxo unificado só tá no ar, assim as pessoas respiram. Qual dessas possibilidades, Evelyn? Cara, um pouquinho de cada coisa que você disse, mas essa questão do estar no ar é uma coisa que a gente está tentando até mapear nos últimos tempos, porque uma pessoa quando entra na Thaler, o primeiro ponto mais é essa mudança brusca de paradigma, né? Eles vêm de um ambiente que é mais controlador e chega aqui a gente tem muita liberdade. A gente tem liberdade de chegar pro Rafa e falar, por exemplo, olha, não tá dando certo isso aqui, vamos tentar mudar, e aí a gente analisa todo mundo junto, a gente consegue tomar decisões com base em dados, né? Então, assim, eu acho que tanto eu me sinto como desenvolvedora, fazendo parte tanto do esquema tático da empresa, de poder falar, olha, a gente precisa de melhorias em alguns pontos. Por exemplo, se algo não dá certo, a gente já puxa uma retrô, já discute isso e leva isso pro resto da empresa também, sabe? Muitas vezes é aquela questão, né? Tipo, nem todo mundo precisa estar numa reunião para tomar decisões, mas a gente tenta trazer isso mais pro dia a dia também. Eu não sei se eu consegui responder muito bem, mas já me traz aí pra realidade, Rafa. Deixa eu puxar um pouquinho. Acho que seria legal, Evelyn, tu falar. Porque assim, quando o Lula tá falando de coordenação, né? Como é que tu vê esse trabalho de tá trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, né? Sim. Tá. Como é que essa coordenação entre esses trabalhos é feita, assim? Eu acho que seria legal passar essa experiência. Tá. Assim, essa parte de coordenação, de lidar com vários projetos ao mesmo tempo, tem uma parte que é difícil, mudança de contexto, por mais que a gente tente trazer ela pro dia a dia, a gente tenha várias ferramentas para melhorar isso, não é tão fácil, né? Porque, assim, teoria é muito boa, prática depende muito do contexto. A gente tem projetos com complexidades maiores e menores. Então, assim, dependendo do contexto do projeto, a gente vai conseguir ter essa variabilidade com mais tranquilidade, dependendo de contexto de outros projetos e também das pessoas que estão envolvidas, né? Porque o fluxo é feito pelas pessoas. E, assim, eu até falo muito que lá na Thaler a gente é todo mundo full stack, mas eu acho que a gente não é, todos os desenvolvedores não são full stack, a gente tem cada um uma especialidade, só que o nosso
nosso time de desenvolvedores é full stack. Então, assim, a gente consegue trabalhar essa variabilidade. Por exemplo, a gente tem muita comunicação lá dentro. Eu acho que é isso que faz a coisa acontecer. Porque se alguém tá com um problema e não consegue fazer algo, o time tá lá pra poder ajudar. A gente faz muito pair programming, seja pair, o dia inteiro com a pessoa, ou seja, aqueles pairs específicos só pra resolver um problema específico, que às vezes o conhecimento, a gente tenta de todas as formas não deixar o conhecimento em uma pessoa só. Mas assim, algumas coisas acabam ficando, porque, por exemplo, a minha experiência, eu tô na área há 4 anos. Eu tenho coisas, por exemplo, de solar, que eu não vou saber resolver sozinha. Então, tem outras pessoas que eu sei quem eu vou puxar pra me ajudar nisso. Então, eu acho que essa parte da comunicação é que faz a coisa acontecer, sabe? E esse negócio que eu falei do time ser full stack, não só os desenvolvedores serem full stack, é o que faz muito sentido dentro do fluxo unificado. Acho que mais ou menos isso. É muito foda porque você puxou por um lado organizacional, e é engraçado, porque quando a gente fala de fluxo unificado e de flight levels, a gente tende muito a pensar no organizacional, inclusive esse é o meu viés mais forte, né? Eu não nego aqui no Love the Problem, sempre que a gente tem um episódio sobre business, ou sobre alguma coisa mais cultural, ou mesmo técnica, eu me coloco no meu lugar e falo, eu venho de um viés organizacional. E você acabou de me mostrar, assim, minha cabeça explodiu, que no final a gente tá falando também sobre cultura, né? Muito forte, assim, então... Demais, total. Mesmo que a gente tente trazer o lado de, as coisas se conversam por causa da variabilidade, um dos insights que o Segue o Flow me trouxe muito forte, acho que foi o episódio que a gente gravou com você, Rafa, o Danilo trouxe, ou foi um episódio antes? O Danilo me trouxe, acho que foi sobre variabilidade. Pronto, faz sentido. Uma das ideias para você ter fluxo unificado é justamente essa cultura que gera um servidor de alta capacidade, né? Que é esse time full stack que você colocou, né? Um servidor de altíssima capacidade que consegue lidar com essa variabilidade como um todo de uma maneira boa. Porque se a gente for o fluxo unificado da Evelyn, ferrou, a Evelyn vai morrer doida de tanta troca de contexto e problema que ela tá vendo. E aí é isso que eu vou jogar de volta pro Rafa, casa com um negócio que você falou e que ficou implícito de leve. E eu vou explicitar pra galera que não conhece tanto o contexto, porque você falou sobre o contexto ser muito, muito, muito importante, né? Eu peguei isso, o contexto é muito, muito, muito importante para a aplicação do fluxo unificado de qualquer coisa. E você falou, às vezes eu vou tomar uma decisão e eu só tomo a decisão e falo pra galera e não preciso nem falar com o Rafa, por exemplo, nem passo pelo Rafa e por aí vai. E aí eu não sei se todo mundo que tá ouvindo tem o contexto, mas o Rafa, ele é CEO da Tauler, né? Então, nessa figura, a gente já começa a trazer um pouco da ideia do Flight Levels também, entendendo que a posição do Rafa não é só ficar lá discutindo estratégia, ao mesmo tempo que a posição da Evelyn, ou de qualquer outra pessoa que trabalha na Tauler, né, também não é só ficar na operação, porque o que a Evelyn tá falando aqui é sobre tática muito forte. E quando ela tem que tomar decisão, ela vai tomar decisão também estratégica em algum nível. Então essa coisa fica um pouco mais fluida, que é o que talvez o Klaus esteja propondo com o próprio modelo de Flight Levels, né? Um modelo de pensamento que consiga fazer a organização ficar mais fluida nesse aspecto, né? As desconexões diminuírem, porque hoje a gente vê muita empresa gigante, que quem tá na estratégia tá na estratégia, quem tá no tático tá no tático, quem tá na operação tá na operação, então os 3 níveis se fudendo muito e ninguém consegue resolver nada, né? Então essa fluidez é o que vai trazer a Business Agility pra organização, que acho que o Tauler persegue também. Mas eu não sei se eu fui muito longe, Rafa, nesses meus insights, assim. Não foi não. Uma coisa que a Evelyn falou que é muito importante e traz muito do conceito, né, do fluxo unificado, é que o fluxo unificado, o pessoal tem aquela ideia de que, assim, pega um monte de gente, bota um monte de projeto e vai, né, assim. Mas, na verdade, o fluxo unificado, ele tem total relação e dependência com a auto-organização. Primeiro ponto. Por quê? Porque quando você tem esse servidor de alta capacidade que você comentou, o que acontece? Quando uma demanda chega no nosso fluxo, né, no nosso board, as pessoas, elas se auto-organizam, né? Então o time se auto-organiza para resolver aquele problema. Love the problem, né? O pessoal se auto-organiza para resolver aquele problema específico. Então, assim, quem vai fazer isso, né? Quem é a melhor pessoa para resolver esse problema nesse momento? Então, como a Evelyn falou, eu puxei essa demanda porque eu quero, talvez, aprender essa tecnologia específica e eu vou fazer par com alguém que já conhece um pouquinho mais essa demanda e aí eu vou ter um aprendizado maior, né? Preciso de um designer nessa demanda também. Puxa o designer para cá também. Então, o time, ele cria
um time quântico que vai se formar ali naquele momento, vai resolver aquele problema, vai botar a demanda em Done e vai se desfazer de novo no fluxo para ir puxar outra demanda, que pode ser um outro time quântico que vai fazer isso. Então, quando a gente está falando dessa auto-organização, a coordenação, o nível de coordenação e o nível, né, o Flight Level 2 e o Flight Level 1, né? Operação e coordenação, né? 1 e 2. Eles acabam sendo... Eles funcionam ao mesmo tempo, né? Então, eu não preciso de um nível de coordenação, ou eu só tenho um nível de coordenação, né? Porque justamente eu corto esse problema porque todos os times estão trabalhando junto, né? O time está trabalhando junto para resolver problema de vários projetos diferentes, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo o nosso time ele ser um servidor, né? Ele é um serviço, né? Ele faz um serviço. Então, eu posso ter vários times que vão trabalhar no serviço, eu posso ter vários serviços para o mesmo time, mas isso independente. Então, quando a gente tem essa coordenação, essa autocoordenação ali, porque na daily você está vendo o que está acontecendo em todos os projetos, tem um board onde estão fluindo todos os projetos, né? Eu estava dando uma relida no Repensando a Agilidade lá, e o Klaus acaba até citando alguma coisa assim, sabe, de você botar todos os projetos no mesmo board para todo mundo ter conhecimento do que está acontecendo, e a gente faz isso num nível bem maior, assim, ou seja, a gente não precisa de um Flight Level 2, ou ao mesmo tempo a gente é o Flight Level 1 e o Flight Level 2. Ou só tem, né? Exato, aí fica a dúvida, né, ovo a galinha. Mas o que eu vejo que é o seguinte, a gente consegue com isso, e aí, lógico, na Thaler isso é muito, porque a gente é uma empresa pequena e tem um time, e isso funciona bem, assim, mas Quantas pessoas? A gente tá hoje com 22, 23. Acho que maneiro. Mas assim, quando eu começo a pensar nisso, das conversas que a gente tem com clientes, né, e com outras pessoas que estão tendo esses mesmos problemas, eu começo a pensar que o fluxo unificado, em alguns casos, ele pode servir para você reduzir a complexidade e o custo de coordenação de ter tanto flight level, né? Porque eu posso, por exemplo, ter um foco de flight level operacional de portfólio, por exemplo, né? Onde eu vou coordenar esses fluxos unificados, né? Então, em vez de eu ter vários níveis, né? E pode ter e pode não ter. Eu posso ter uma área específica onde eu vou ter um fluxo unificado e outras áreas não, mas justamente a ideia que a gente vê é reduzir o custo de coordenação e aumentar a auto-organização do time para resolver problemas, né? Então, a gente tira um pouquinho a ideia de ficar gerenciando pessoas, né, no sentido de gerenciar, você desse time vai pra cá, você vai pra cá, você vem pra lá, né, então empurrando as pessoas pra cá, e as pessoas acabam puxando elas o trabalho que elas realmente precisam estar fazendo. Então, a gente gerencia capacidade, a gente gerencia fluxo, a gente gerencia demandas que fluem, né, não pessoas. Não, sobre isso que o Rafa falou, tipo, a parte boa é que, assim, é ruim ser mandado o tempo inteiro, né? Ninguém gosta, na real. Eu falo por mim mesmo antes de ser desenvolvedora, eu não era muito boa em ser mandado. Eu não era muito boa, é muito boa. Assim, a Thaler, ela me dá a oportunidade de ser criativa, de fazer as coisas, de pensar sobre outras formas de resolver o mesmo problema. Então, assim, dessa parada que o Rafa falou também, tem muito sobre líderes momentâneos dentro da Thaler, sabe? E isso independe da experiência que a pessoa tem. Por exemplo, mesmo sendo júnior, eu já tive a oportunidade de ser líder em várias coisas que a gente puxou dentro seja tanto gestão de pessoas, quanto nos Vingadores mesmo. Então, assim, isso dá bastante liberdade e ferramentas pra gente trabalhar, porque aí é a gente tomando a decisão, entendeu? É o time tomando decisão. Mas outra coisa que o Rafa falou também, e trazendo muito pro nosso contexto, a questão da gente se auto-organizar para resolver os problemas. Exige bastante humildade dos desenvolvedores que estão com a gente, porque assim, se a pessoa ela tem aquelas coisas de ego e tal, eu não posso sair dessa demanda, eu sou bom o suficiente, tipo, isso é uma parada que não funciona muito bem dentro da Thaler, sabe? Tipo, humildade tem que estar assim, um nível a mais, assim, pra pessoa. Por quê? Tem muitas vezes que a gente vai ver que tem alguém que tá travado pra caramba e a gente vai simplesmente, vamos mudar aí os pés, quem que pode puxar isso aqui e vai resolver o problema? Eu mesma já tive eu sou muito metida, sabe? E aí teve muita demanda que eu entrei, que eu não sabia porra nenhuma, eu tava lá só pra estudar mesmo, eu queria muito aprender. Eu sou metida. E assim, a gente tomou decisão em conjunto de, olha, nesse momento eu preciso sair pra entrar outra pessoa, porque a gente tem que pensar também no contexto de, tipo, valor pro cliente, né? Tipo, a gente tem essas informações, a gente sabe quanto a gente custa, entre aspas, né, pra um cliente, mas, tipo, você saber que você sair de uma demanda não quer dizer que você seja pior desenvolvedor ou não. Você sair de uma demanda quer dizer
que você só tá ajudando o time a continuar o fluxo do nosso riozinho e a gente vai resolver esse problema. Uma puta lição de humildade e organizacional, assim, é corporativa, né? Porque é algo que é da cultura, né? Não é simplesmente do indivíduo, né? Você não tá falando simplesmente da Evelyn, você tá falando sobre o que o sistema precisa ter para continuar fluindo, e eu acho que a gente acabou de fechar os 4 domínios da agilidade aqui, porque eu tinha falado sobre cultura organizacional, você acabou de trazer business muito forte, né? Eu já tinha falado business agility aqui de leve, mas agora você instanciou, porque no final, o fluxo que a gente tá tentando melhorar é para conseguir entregar valor para quem consome o nosso serviço no final. Isso é business na essência, é negócio na sua definição mais nobre. E você falou bastante de pair programming, por exemplo, você falou sobre tecnologia. Eu sou defensora, eu amo o pair, eu fui criada no pair, então se eu puder manter isso, eu vou manter, vou brigar pra manter. Excelência técnica, né? O domínio técnico aqui forte. Isso me leva a conclusões aqui interessantes, que não é sobre simplesmente fluxo, e acho que essa é uma armadilha comum, né, Rafa? A galera entender. Eu já vi muita gente assim se apaixonando, tipo, fluxo unificado, cara, é fluxo. Não é simplesmente sobre fluxo de processos. A Evelyn acho que tá trazendo isso de dentro, assim, sabe? Aqui, ó, tá no ar. E ao mesmo tempo, também é sobre fluxo, né? Que é o que você falou sobre, nível... É um negócio que só tem a tática e não tem a operação. Tipo, só tem nível de coordenação e não tem operação. Porque a operação é quase que auto-organizada. A gente não precisa nem mapear, né? A gente não precisa nem saber no detalhe o que acontece, porque a auto-organização resolve. Ou é um negócio que só tem operação, porque o que a gente tá fazendo aqui é operação, e a gente não precisa de um nível tático. E aí eu acho que vale a pena, depois de meia hora de episódio aqui, eu tentar definir o que é fluxo unificado e o que é flight levels para as pessoas que não conhecem nenhum dos dois, certo? Pra quem sobrou, pra quem ficou, ainda há esperanças. Vou tentar definir os dois, então, com base nisso tudo que eu vi. Então, eu vou começar pelo fluxo unificado, que pra mim é mais desafiante, né? Porque eu não dou aula sobre isso, né? Mas eu tô com o professor aqui, então tá tudo tranquilo. Fluxo unificado, na minha perspectiva, de quem ouve sobre isso há uns 4, 5 anos, não sei, a primeira palestra que eu vi sua ao vivo foi na Agile Brasil 2016. Curitiba, eu tenho quase certeza. Eu lembro, o palquinho era baixinho assim e tal, na sala, eu tava na primeira fileira, inclusive. E desde lá eu venho estudando mais. Hoje eu vejo que o fluxo unificado e a sua paixão, e a paixão da Thaler e a paixão do Celso, né, que é um dos criadores do fluxo unificado, pela obra do Don Heinertsen, né, e pelos conceitos que vocês pegam a partir do Don, que é o livro Flow, né, The Principles of Product Development Flow, que é o que a gente discute no Sega Flow. Eu vejo que toda essa alma vocês pegaram e começaram a experimentar dentro da Thaler para tentar lidar com o desenvolvimento de produtos num contexto complexo que a gente tem hoje, de mundo, né, que os paradigmas do Lean Fabril, né, não servem mais. Os paradigmas que eu digo de eficiência, tá? Porque muito da cultura Lean tá nesse discurso da Evelyn mesmo, assim, se você for pegar o Lean, né? Se você não for pegar ali as vertentes do Lean que são simplesmente para atender demandas de mercado aí, de certificação e de... Não vou entrar nesse tema não, que meu coração tá ficando peludo, quando eu entro nesse tema fica peludo, mas voltando então, se você for pegar o Lean na origem, vocês atendem muito culturalmente ao que a Toyota lá criou lá dentro, e vocês pegaram toda essa base e colocaram o que o Don propõe de uma maneira prática, experimental e evolutiva dentro da Thaler, para não precisar, e aí é essa parte que começa a ficar mais nebuloso para mim, vocês vão me dizendo se é por aí mesmo, para não precisar ficar dividindo as pessoas em cercadinhos que elas vão ficar só ali recebendo o que colocam na tigela dela, comendo e cagando do outro lado, né? Só para ficar bem triste a vida de quem vive assim. Muito bom! Adorei, vou usar essa. Então, as pessoas não têm um cercado, as pessoas têm um campo aberto, né? Elas têm liberdade para conseguir andar por todo o espaço que a Thaler fornece. E aí, quando eu falo de espaço, eu tô falando muito de demandas, tá? Porque eu tô sendo análogo aqui, mas eu tô falando de demandas. Então, qualquer demanda que a Thaler tem a oportunidade de impactar no mercado, né? Tem a oportunidade de puxar para entregar e mudar de alguma forma o mercado, qualquer uma dessas pessoas que fazem parte desse ecossistema Thaler consegue ir lá e puxar.
essa demanda, né? Que é o que a Evelyn falou, acho que muito na prática, do tipo, putz, entrou um projeto aqui que é nesse contexto assim, assado. Pô, eu vou puxar, porque eu quero aprender sobre esse contexto. Ou eu vou puxar, porque eu tenho os skills que são necessários para entregar esse item no tempo que o mercado precisa. Ou eu vou puxar, porque eu consigo aproveitar essa oportunidade para parear com alguém e desenvolver esses skills, e isso acaba sendo mais fluido. Ou seja, eu não tenho barreiras impostas de antemão para evitar que as pessoas se coloquem em lugares que não deveriam. Porque essas barreiras nas organizações normais, elas, além de impedir que as pessoas se envolvam em coisas que não deveriam, elas também impedem as pessoas se envolver em coisas que elas deveriam, né? E poderiam colaborar mais e por aí vai. Então a gente tem um fluxo único de entrada de demandas, onde as pessoas se auto-organizam e puxam, né, as demandas que são mais propícias para o contexto. Tudo isso muito baseado em dados. Acho que a Evelyn trouxe isso para mim, é fundamental. Tipo, não é as escuras, né? Põe uma venda aí, sai pegando o que você quer. Então, vai. Eu lembro que eu já li artigo do Celso sobre pressão do fluxo, para começar a trazer o aspecto financeiro, que é o que o Don Heinertsen bate muito forte, que a métrica no final que vai dizer se a coisa tá indo ou não é o financeiro, para a galera ter base para tomada de decisão e no final conseguir entregar com as necessidades do mercado atendida. Essa é a minha definição de fluxo unificado, certo? Totalmente personalizada aqui com base nas coisas que eu fui pegando no ar nesse tempo todo. E se você for pegar Flight Levels, né, para quem chegou até aqui, a minha definição de Flight Levels, o Rafa já trouxe muito forte, é o modelo de pensamento, certo? Então Flight Levels não é algo que você vai implementar, né? Pô, não vou instalar Flight Levels aqui, não. Você vai usar o Flight Levels para pensar a sua organização, certo? E dentro desse modelo de pensamento, ele propõe que você pense a sua organização dentro de 3 níveis de voo. Isso a gente explica lá no episódio sobre Flight Levels, mas o nível 1 é o nível que eu tô voando bem baixinho, assim, enxergando. Aliás, essa história, um parênteses rápido aqui. Essa analogia, eu tenho quase certeza que eu tirei da minha cabeça há uns bons anos atrás, antes do Klaus publicar os livros que ele falava sobre Flight Levels, assim. Eu acho que ele publicou Practical Kanban e eu comecei a usar essa analogia em aula de Kanban, né? Que eu dou aula de Kanban, mas hoje acho que já caiu na boca do povo, assim, não tenho certeza também se é minha ou não, mas se você tá voando baixinho, você consegue ver as pessoas e as casas. Se você tá voando um pouco mais alto no avião, você não consegue mais ver as pessoas. E as casas você já não consegue distinguir uma da outra. Agora, você consegue ver bairros, certo? E talvez cidades, assim. Talvez, dependendo do nível. Mas se você tá voando no nível mais alto, altão mesmo, você consegue ver cidades, assim, mas você não consegue dizer qual que é qual, né? Não tem uma linha clara, assim. Você consegue ver que existem cidades e que essa coisa aí é gerida de alguma forma e precisa ir para algum canto. E muito baseado em Kanban, claro, né? O Klaus trouxe essa ideia, mas é a ideia de que essas coisas precisam se conversar no final, né? A cidade precisa conversar com o bairro, que precisa conversar com a cidade, que precisa conversar com o cidadão, e essas coisas têm que fluir. E na maioria das organizações hoje, essas coisas são tão separadas que elas não se conectam, né? Então tem uma galera linda lá de gravata e salto alto discutindo estratégia, e é linda a estratégia, né? Mas não casa em nada com o que tá acontecendo lá na base, e que a galera tá puta da vida fazendo umas coisas cagadas, assim, sem nem conseguir parear, né? E a galera que tá nessa média gestão, né? Nesse nível tático que deveria tá fazendo a coordenação disso tudo, tá morrendo doida, porque além de tudo ainda cobram todo mundo de ser ágil, e ágil não tem nem mais gerente. Então, pronto, vire-se. E isso começa a ficar doido. O Klaus traz esse modelo de pensamento pra gente entender aonde estão os problemas dentro desse sistema. E por tudo que eu ouvi aqui, e aí eu vou acabar minha palestrinha aqui, muito obrigado pelas palmas aí, Léo, da minha palestra. Então, dado tudo isso que a gente entendeu aqui sobre Flight Levels e fluxo unificado, o que eu queria trazer é um pouco da perspectiva de escala que o Rafa começou a incitar aqui de leve, né? Ele falou, pô, a Thaler hoje tá com 22 pessoas, 22, 23 ali. E o Klaus, no livro dele, né, no Repensando Agilidade, ele traz um case dele numa organização, sei lá, com sei lá quantas mil pessoas. Então a minha pergunta para vocês é, o quanto essa cultura, ela consegue expandir até a gente precisar colocar cerquinhas, assim. O Rafa já deu uma pitada, né, de solução, que é a gente colocar cercas, mais cercas maiores, né, assim, do tipo, pô, limita o contexto aqui de um grupo de pessoas, e dentro desse contexto o fluxo é unificado, assim, dentro desse contexto eles fazem o que querem. Até quanto a gente consegue, talvez, levar isso para uma organização, ou como que a gente consegue levar isso, toda essa ideia de fluxo unificado casado com essa ideia de Flight Levels, igual a gente vê na Thaler, né, de alguma forma, como que a gente consegue levar isso para quem tá ouvindo Love the Problem e trabalha numa empresa com
com tudo desconectado, assim. Vou fazer uma metáfora aqui, que não sei, eu pensei agora nela, né, com isso que você estava falando, não sei se vai funcionar. Mas imagina que em vez de eu falar que, por exemplo, eu tenho, sei lá, tenho aqui o hospital e eu tenho a prefeitura, né, fazendo essa analogia de cidade, né, eu não preciso falar assim, você só vai ficar aqui no hospital, você só vai ficar aqui na prefeitura, você só vai ficar nesse cara. Eu tenho esses serviços que eu tenho para atender a população. E as pessoas, elas se auto-organizam dependendo né, da quantidade de serviços, dependendo da sazonalidade, dependendo de um monte de fatores, elas se organizam para estar atendendo atendendo esses serviços que são o resultado final que a gente quer. Então eu imagino que a cerquinha, na verdade, ela não precisa estar nas pessoas, né? Ela pode estar no trabalho que tem que ser feito. E aí eu vejo muito o lance do Flight Levels nisso, assim, que o próprio Klaus lá no livro, né, no Repensando, ele fala sobre isso, assim, num exemplo do começo do livro, que ele fala da feirinha de projetos que o cliente fez, né, que é sensacional também, né. Então, assim, você rola uma feira e eu convenço as pessoas para vir ajudar aqui no meu projeto, né. Então, você começa a inverter, né, um pouco de, assim, em vez de eu ter alguém de cima falando que, agora esse time vai fazer aqui vai ter 4 pessoas, aqui vai ter 3, aqui vai ter 5... Eu falo, gente, eu tenho esses problemas aqui pra resolver. Se vira. Vocês estão aí, vocês se virem, como é que vocês vão achar resolver do melhor jeito possível, né? E aí a gente vai olhar os resultados e vai ver se tá dando certo ou não. Se não tiver, e vai fazer kaizens, né? E se não tiver, vai fazer kaizens e vai estar melhorando isso até que isso se acomode de alguma forma. Então, eu penso que a gente não precisa ficar botando as cerquinhas nas pessoas, e sim a gente tem que botar restrições no sistema, porque a gente precisa resolver problemas, né? Então, pelo menos eu vejo isso. E o fluxo unificado, ele traz muito disso, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, Flight Level 3, de estratégia, e tem que ficar muito claro isso, porque o pessoal que não entendeu muito bem Flight Levels ainda, o pessoal acha que assim, beleza, Flight Level 3 tá aqui, C-Level, todo mundo, né? Aí Flight Level 2 aqui os gerentes, e lá a galera... Põe as pessoas, né? Põe as pessoas. Exato. Lá embaixo... Exato. E lá embaixo tá todo mundo lá, né? O chão de fábrica, né? E não é isso, né? Na verdade, são trabalhos que tem que ser feito em cada um dos níveis. E quem tá fazendo esse trabalho, né? Porque nem você falou antes, eu posso ter alguém que trabalha lá na operação, no dia a dia, e no outro momento tá lá no Flight Level 3 ajudando a decidir estratégia, porque é importante pra ela também, né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, na Thaler, e aí a Evelyn tá aqui pra não deixar mentir, que assim, nossa estratégia é muito baseada no que as pessoas gostariam, como é que as pessoas gostariam que a Thaler fosse no futuro. E essa é a nossa estratégia, né? Não é algo que vem da minha cabeça ou da cabeça do Sebas, né? É algo que a gente fala em conjunto. E aí, gente? Estamos aqui dentro do ônibus, pra onde a gente vai, né? Vamos decidir junto, né? Vamos fazer a rota junto aí de viagem, e, né? Aí cada um tem seu papel ali dentro, e pode ter vários papéis ali dentro, né? No que isso vai acontecer. Então eu vejo que essa é uma forma, né? Deixar as coisas abertas, porque também tem gente que não quer participar da estratégia, por exemplo, e tá tudo bem também, né? Lógico, a gente tenta evitar que as pessoas tenham muita especialização, né? Porque isso fragiliza muito o sistema pra gente. Mas nem todo mundo precisa estar em tudo, né? E nem todo mundo precisa estar tomando todas as decisões possíveis, né? Isso é uma coisa que eu falei no começo pra Evelyn, assim, não sei se ela vai lembrar, mas sobre consenso, né? A gente não precisa... A gente pergunta se alguém não falar que não, tá tudo bem, né? Assim, se ninguém tiver uma restrição muito grande, tá tudo bem, né? Não precisa todo mundo votar e todo mundo tá falando que, né? Então, é diferente de você ter uma democracia, né, organizacional, que todo mundo vota em tudo. Não, cara, eu vou fazer e nada anda, né? Todo mundo vota em tudo e nada anda, né? Famoso. Exatamente. Tipo, esse negócio que o Rafa falou, até deixei anotado algumas coisas pra pontuar. Essa coisa do consenso, só com o tempo que eu fui entender. Que eu, meu lado, assim, meio comunistinha, né? Eu sempre puxo de, vamos fazer isso aí, tem que todo mundo votar, todo mundo tem que estar a favor, mas às vezes nem todas as pessoas estão realmente ligadas naquele contexto. Então, algumas pessoas tomando aquela decisão, tá tranquilo. E a gente resolve o problema. E tem muito de confiança, né, no time. A gente tem muita confiança rondando, assim, o nosso dia a dia. A gente sabe que as pessoas que estão ali, elas estão prontas para resolver aquele problema. E se não estão, elas vão procurar um jeito de resolver eles. E um negócio que o Rafa também pontuou ali é sobre focar nas pessoas, não focar nas pessoas e tal. Na prática, o que eu vejo, assim, na Thaler, e é uma coisa que eu observo vendo meus amigos reclamando no Twitter, por exemplo. Tipo assim, a Thaler, ela não foca em cobrar as pessoas sobre quando essa demanda vai estar pronta, qual que é seu prazo. Se falar isso, dá até briga na dele.
A gente não gosta desse negócio de prazo, sabe? A daily mais reclamada do Twitter, é isso mesmo. Afirmo. Mas assim, a gente foca muito no problema. É aquela história. Como que a gente vai fazer pra levar ela pra dona, entendeu? Tipo assim, o foco da Thaler não é culpar as pessoas. Tem muito essa coisa de culpa, né? Quando se fala de boards e empurrar serviço. E não, tipo, a gente foca no problema. A gente foca na história. A gente não tem aquela coisa. Ninguém vai vir e vai falar pra você, por exemplo, que você vai ter que fazer algo. A gente vai decidir isso juntos, sabe? E todo mundo tem direito de falar não também. Se eu ver uma história que estão tentando falar pra mim, olha, talvez você seja a melhor pessoa, e eu não sentir que eu sou realmente a melhor pessoa pra tocar aquilo, eu tenho total liberdade de falar, não rola, sabe? Eu acho que isso que é uma das coisas mais legais, assim, do fluxo unificado, é a liberdade de você falar não pras coisas e não pra várias coisas, sabe? Tipo, por exemplo, a gente não tem coisas que, para alguns clientes, a gente não precisa, tipo, ouvir certos desaforos. Eu não tenho outra... A gente não tem isso lá, sabe? Se rolar desaforo, tá errado, entendeu? A gente tem um nível de respeito muito grande. A gente fala com respeito com o cliente, espera que ele fale com respeito com a gente. Quando isso foge muito do que a gente tá fazendo, aí tá errado. E aí a gente reclama, e a gente chama o Rafa, chama a galera que realmente faz todo esse, né, tá fechando contrato, etc. Porque tem umas coisas legais, por exemplo, a gente, entre aspas, educa nossos clientes pra eles trabalharem da forma que a gente trabalha, porque a gente não consegue lidar muito com galera que é muito cascateira, sabe? Então a gente tenta passar o nosso conhecimento, porque eu vejo que a gente não fornece um serviço, mesmo quando a gente tá fornecendo o software, a gente não fornece só o serviço de software, a gente faz uma parte de gestão para o cliente e que ele acaba aprendendo com a gente nosso way of Thaler. Eu já vou sugerir para vocês, ou então, estão abertas as submissões pro Scrum Hill 2021, que vai ser totalmente online, né? Então tá mais fácil ainda. Eu vou sugerir para vocês, eu queria muito assistir uma palestra sobre a perspectiva cultural do fluxo unificado, porque as que eu ouvi mais era bastante focada em fluxo, né, e no DOM e por aí vai, e eu acho que vocês dois dando uma palestra dessa ia ser sensacional, porque quando eu falo de flight levels, né, quando eu trago flight levels, até mesmo Kanban, isso daí é um ponto que eu acho a K21 até diferenciada, assim, eu fiz o meu treinamento de Kanban a primeira vez com a K21, né, então eu não tenho muito parâmetro para saber do resto do mercado quanto a treinamento, mas eu tenho para saber sobre comunidade. E eu sempre aprendi Kanban e fluxo, né? E aí as coisas se conversam. Para quem não entende o que eu quero dizer quando eu digo Kanban, tem um episódio com a Amanda Varela sobre Kanban, que é sensacional, e um com a Amanda e com o Rafa Albino, das nossas cagadas com Kanban também, que é muito bom. Vai estar lá no backstage, que é 21.link/Love the Problem. Mas sempre que eu falo de fluxo, sempre que eu falo de Kanban, como eu vim dessa escola da K21, eu falo sobre a perspectiva cultural. E às vezes eu não encontro muito respaldo, assim, sabe? Porque às vezes parece que eu sou um doido falando e, tipo, tô inventando coisa em cima do Kanban, quando na verdade é isso, né? Assim, a perspectiva é essa, e eu acho que faz sentido esse caminho de começar falando sobre organizacional e em algum momento cair nessa essência do cultural. E talvez tá na hora de eu ver vocês falando mais ainda sobre esse aspecto cultural do fluxo unificado, que é no final o que gera essa mágica da Thaler, assim, né? Óbvio que junto com métricas organizacionais fortes, visibilidade sensacional, assim, todo o controle de fluxo que vocês têm, a excelência técnica também, você não consegue ensinar gestão para um cliente se você tá cagando no seu código, né? Assim, isso daqui é básico, né? Ele vai começar a te cobrar primeiro do código para depois falar alguma coisa de gestão. E você também não vai conseguir nem ter cliente se você não tá conseguindo ter algum impacto de negócio, né? Então, essas outras perspectivas me encantam tanto no Flight Levels quanto no fluxo unificado, e eu chutaria que é aí que tá a maior convergência no nosso diagrama de Venn aqui, na nossa intersecção entre as duas coisas, né? Cara, te falar que eu adorei, porque eu nunca tinha falado sobre isso, assim, essa parte, focado mais nisso, né? Porque, bem como você falou no começo, o pessoal sempre foca no fluxo, né? Como é que são as ferramentas, quais são as ferramentas que vocês usam, então... Mas essa parte cultural, ela sem ela é muito difícil de realmente fazer isso funcionar bem. Lógico que provavelmente dá, né? Mas eu acho que
essa parte da auto-organização mesmo, ela é essencial pro fluxo unificado. E no fim, esse episódio acabou indo pra um caminho que eu gostei bastante. E fica aí, talvez a gente fazer até um Pontos Elefantes lá, né? Nossa. Aí, ó, fica a dica. Eu acho que casa, hein? Agora a gente tem um grupo de estudos, né, sobre o Reinventando as Organizações também. Vem. A Evelyn faz parte aí. A gente ouve o Pontos Elefantes bastante. E é uma coisa, cara, que assim, eu tava conversando, o pessoal sempre acha, né, que a gente é do culto do fluxo, né, mas não existe isso, assim. É do culto do fluxo, é muito bom. Tipo uma seita, né? Amém, né? Tipo assim, não posso falar mal. Não, a gente acredita que existem vários domínios e a gente tem que ser bom em todos. E assim, toda vez que você cria um novo desafio, você expande isso e você precisa de mais ferramentas para resolver seus problemas, ou novas ferramentas. E tá tudo bem. E ferramentas vão e ferramentas vêm, não tem problema. Eu acho que a gente ficar focando muito em tipo, uma coisa só ou outra, né? Que nem Flight Levels, cara. Pra mim é uma ferramenta ótima, um jeito de pensar a organização que faz muito sentido justamente pela essa fluidez, né? A palavra, a fluidez que lhe permite de você ter pessoas em vários níveis ali, em cada momento diferente, não é um problema. E o fluxo unificado aí, ele traz como esse modelo tático pra gente reduzir custo de coordenação sobre isso e pra gente aumentar, e aí um side effect aí pode ser aumentar a autogestão, né? Porque assim, a gente precisa de menos gestão, assim, né? Isso é fato, assim, a gente vê muito pessoal, quando a gente conversa, o time tem que ter aí um PO, tem que ter um Agile Coach, alguma coisa assim, e a gente precisa muito pouco disso, assim, porque o time faz esse papel, entendeu? A gente não precisa de alguém com esse papel lá, né? Então tem alguém do time em algum momento fazendo isso, e a gente tá trazendo isso cada vez mais forte, assim. Antes a gente até tinha um papel mais específico e hoje a gente tá eliminando isso. Então, os devs mesmo estão indo lá fazer, sabe, conversar com o cliente, fazer status report se for preciso e tá organizando as demandas no fluxo. Então, quando a gente transfere isso, o pessoal também toma mais conhecimento do seu próprio trabalho e precisa de cada vez menos pessoas para estar gerindo, né? E aí a camada de gestão mesmo, ela tá lá fazendo outras coisas, né? Olhando métrica, sabe? Fazendo outras coisas que são mais do que ser babá do time, né? E é isso que a gente acredita muito. Né? Até um exemplo disso é uma reunião que participei essa semana, por exemplo. Tipo, a gente tem total acesso até as horas que nós temos disponíveis para poder, tipo, vender para os clientes. Tipo, quantos devs a gente tem, quantas horas disponíveis a gente tem, como que a gente vai organizar o time para atender essas demandas. E essa semana, por exemplo, a gente definiu a estratégia de contratações que a gente tem para esse ano com base nesses dados. E aí a pessoa que tá ali tem 4 anos na área, Evelyn, que é pequenininha, tava lá tomando decisão junto com a galera. O que eu sinto a minha palavra, a minha voz, ela é ouvida pelas pessoas. Então, assim, se eu tô tendo uma visão, mesmo ela estando errada, eles vão me ouvir e vão me corrigir. Isso é a parte boa. Se eles ouvirem eu falar besteira, eles vão me corrigir. E eu tô totalmente aberta a ter essa correção. E eu acho que isso tem muito a ver do que a questão de feedback também lá na Thaler, que é uma parada que rola solta. A gente tem as cadências de feedback, tudo, mas é uma coisa que acontece no dia a dia também. Tá todo mundo aberto a isso, sabe? E o que faz o fluxo unificado funcionar na Thaler, assim, que eu vejo mesmo chegando num resumão, é justamente a parte da cultura. Eu acho que todos os dados são muito importantes porque a gente toma decisão com base nos dados. Toda essa parte de gestão e as pessoas que têm papéis específicos para resolver problemas específicos, por exemplo, a gente tem um comercial, mas a gente tem muita transparência, a gente sabe quanto que a empresa está lucrando, quanto que ela não está lucrando, quanto que cada pessoa recebe no time, isso é totalmente aberto. Então, assim, fica mais fácil a gente tomar decisões. Essa liberdade e essa visualização das coisas faz a gente ter essa liberdade de tomar decisões o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu gosto muito eu nunca senti que eu não poderia minha voz não poderia ter impacto na Thaler. Então, quando eu percebi que mesmo com pouca experiência, minha voz estava tendo impacto na Thaler, que eu estava ajudando a coisa a acontecer e a gente
gente a crescer mais. Isso foi muito importante pra mim como pessoa, sabe? Receber esse feedback que eu recebi já várias vezes do Rafa, do Sebas, que, né, querendo ou não, a gente é horizontal lá na Thaler, mas eu tenho um respeito muito grande por eles. Então, assim, quando eu tenho um feedback positivo vindo deles de algo que eu fiz por melhor pro nosso time completo, eu fico muito feliz, assim, eu tenho, dá aquela satisfaçãozinha, olha, tô fazendo alguma coisa certa nesse mundo. Eu acho que tem muito a ver com fazer a diferença, sabe? A gente quer muito isso, a gente quer realmente fazer a diferença. Tanto dentro do nosso mundinho ali da Thaler, quanto para as pessoas de fora. Eu tento levar isso muito para os desenvolvedores que eu conheço, meus amigos mesmo. Eu tento levar um pouco do contexto da Thaler. Às vezes dá certo, mas a gente sabe que o mundo lá fora, nem sempre as pessoas te ouvem, que você nem sempre consegue fazer a diferença, porque tem um chefe lá falando, você não pode. E eu acho isso horrível. Você sabe que agora que eu percebi, Evelyn, enquanto você falava, que a Thaler fez esse movimento até que conscientemente enquanto ele estava acontecendo, né? Porque eu falei, eu nunca vi uma palestra sobre fluxo unificado da perspectiva cultural. Mas quantas palestras eu não assisti da Mari Graff na época que ela estava na Thaler, sabe? Então, ali... A Mari é maravilhosa. A sementinha estava sendo plantada, estava sendo cuidada a plantinha ali desde o começo. E é engraçado porque eu vejo o quanto eu falho em conectar essas duas coisas. Porque por ser alguém que vem do desenvolvimento de software, da parte técnica e que gosta muito de fluxo, eu tendo a botar mais fé no que eu vejo, né? Assim, eu tendo a botar fé no que eu consigo implementar, né? Então, coisa que, esse negócio de, sei lá, um negócio que eu tô tendo que lidar agora, esse negócio de sentimento aí eu não consigo colocar em classes, né? Não dá pra eu escrever teste pra esse tipo de coisa. E aí, pra mim, é mais difícil. E o Pontos e Elefantes que o Rafa citou, né? O podcast... Ele tem me ajudado bastante nisso, e eu consigo hoje, acho que até ouvir vocês melhor, esse aspecto cultural do fluxo unificado, entender o impacto disso, né, quando a Evelyn fala, por causa dessa abertura, que é o que muitas vezes a gente não vê na maioria das organizações, né, Evelyn? A galera só quer essa pessoa aí que tá sendo oprimida, só do tipo, só entrega a sua demanda, e a pessoa até chega uma hora que fala, só vou fazer meu trampo aqui, ó, o que me mandar, o que botar no meu prato, eu como cago, e resolveu, e tá entregue, e aí a gente tá na segunda temporada do Pontos e Elefantes agora, a partir do episódio 21, a gente tá discutindo o livro da Teoria U, que é do Otto Scharmer, isso. E é muito doido porque as coisas começam a se conectar. Olha que louco. Porque o Reinventando as Organizações é do Frederic Laloux e o prefácio dele é do Ken Wilber. E o Ken Wilber é viajadaço, assim. O Ken Wilber, cara, não precisa tangibilizar, não. Só voa, assim. Ele traz várias teorias, muito embasado, né? Assim, os estágios do nível de consciência dele e tal. Mas não é fácil tangibilizar, assim, né? É abstrato propositalmente e lindo. E eu até pulava o prefácio do Ken Wilber. Quando eu tentei ler o Reinventando as primeiras vezes, eu pulei o prefácio porque era muito difícil pra mim. E eu ia direto pra parte que o Laloux traz os exemplos das empresas, né? Ele traz os exemplos das empresas e tal. E fala, beleza, isso daí eu consigo ver. Isso daí eu entendi. A Bert Zorg é lindo. Eu vejo que lá meus olhos até brilham. Assim, meu sonho, assim, sabe, pra Thaler é a gente se auto-organizar naquele nível ali, sabe? 15 mil enfermeiros, né? É, muita gente e conseguem resolver problemas, velho. Tipo, isso é muito massa. E, tipo, eles entregam um trabalho de qualidade, cara. Isso que eu acho lindo, entendeu? E tem como... É referência. Tem como você alinhar, tipo, a parte empática, que eu acho muito bonito na hora que os enfermeiros falam não né, aquela coisa de, mano, eu não me sentia totalmente tranquilo em fazer o meu trabalho, eu não tava sendo 100% do que eu sou quando eu tava ali só atendendo uma pessoa por 15 minutinhos, né? E eu achei muito bonito, tipo, a liberdade que você tem daí de atender com carinho as pessoas e fazer a diferença, cara. Fazer a diferença na tua comunidade. Eu acho que isso nossa, até arrepia. É um negócio muito bonito, assim. Eu tive primeiro um impacto na hora que o Rafa, né, sugeriu a leitura desse livro, aí eu ouvi o podcast, aí tem umas ideias aqui que eu gosto. Aí começamos a ler em grupo, começamos a discutir, eu comecei, tipo assim, foi um livro que ele que ele está fazendo uma revolução meio pessoal aqui dentro, e um livro que eu vejo, assim, algumas coisas lúdicas que eu tenho na minha mente, porque até tento muito
mediar isso, mas eu sou muito coração, eu sou muito romancista em algumas coisas. O Rafa me ajuda, me traz pra realidade. Olha, põe o pé no chão de novo. Peraí, calma, Evelyn, vamos conversar. E isso que é o bacana, assim, nem sempre a gente vai conseguir ser, tipo, metade razão e metade de coração, né? Tipo, isso e assim, exigir isso das pessoas também é incabível, né? Eu acho que empatia, você tem a liberdade hoje de você desenvolver isso, né? Você tentar... E empatia mais ou menos, né? Porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro de fato. Você consegue só entender os sentimentos da pessoa e respeitar esses sentimentos da pessoa. Tem até um episódio do Love the Problem sobre empatia, né? Empatia e agilidade, abraçando árvores, assim, até coloquei a polêmica. E acho que você vai gostar muito da segunda temporada do Pontes, Evelyn, porque pelo menos minha cabeça tá explodindo, né? Eu tô lendo o livro ainda e gravando e tal, junto com a galera. Tá saindo os episódios, mas foi onde as coisas se conectaram, porque é o livro da Teoria U, que eu não conhecia, tô conhecendo agora. E aí o prefácio do Teoria U... Já anotei aqui. Aí, ó, vai ler com a gente já, que maneiro. O prefácio da Teoria U é do Peter Senge. E isso me chamou muita atenção, porque ao contrário do Lalu, que eu peguei o prefácio de alguém que eu não conhecia e que era muito abstrato, o Peter Senge é alguém que eu conheço e que traz toda uma teoria sobre sistemas complexos e sobre pensamento sistêmico muito forte e já sai conectando com Otto Scharman, que é alguém que vai levar para esse campo, Evelyn, que você colocou agora, que é o campo que eu tô puxando do fluxo unificado aqui muito forte, que é o que ele propõe na teoria U, né, que é basicamente mente aberta, coração aberto e vontade aberta. E aí você olha isso na capa, você fala, que porra que ele tá falando, coração. Mas no final... mais um lunático aí, né? Mais um. Mas no final, ele tá conectado com um monte de gente que estuda complexidade a fundo, que estuda sistemas complexos a fundo há muito tempo. E o subtítulo do livro é como criar organizações, como ser um líder preparado para o futuro emergente. E o que eu senti durante todo esse episódio, com vocês falando sobre fluxo unificado, é que a Thaler, né, que é referência no fluxo unificado, que é onde nasceu ali, é uma empresa que lida muito bem com esse futuro emergente. Assim, ao invés de lutar contra o futuro para fazer o presente ser mantido do jeito que é, ou fazer o passado ser o que a gente vai colocar no futuro, vocês aceitam o futuro do jeito que ele é. E um bom resultado dessa emergência, acho que é você mesmo, Evelyn, porque são 4 anos de Thaler, né? Você falou aí 4 anos de Thaler. 3 anos de Thaler e 4 de desenvolvimento. 4 desenvolver 3 de Thaler e é o futuro emergindo, né? Assim, e demais, assim. E que emerja mais e mais e mais e mais e mais. Sensacional. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando tudo isso. A gente achou que ia ser um episódio, ó, pegadinha do malandro. A galera achou que ia ser um episódio extremamente técnico e foi um episódio bem na essência, né? Bem na fonte, assim, da Thaler. Querem deixar algum recado final? Cara, meu recado final, assim, e aí então aproveitar que a gente foi pra esse caminho, né? É de novo sobre ferramentas, assim. Eu vejo vejo organizações no geral, e aí a gente pode ir em vários níveis, né? Mas você vê várias organizações por aí, até, sei lá, organizações sem fins lucrativos e vários tipos de organizações trabalhando com modelos ainda que são hierárquicos, que são pesados, né? Então você tem lá o presidente, você tem... Então eu tiro disso que, assim, às vezes não é só a vontade, né? Não é só o coração, não é só você ter uma visão de querer melhorar o mundo ou algo do tipo, e sim você ter as ferramentas que permitam esse tipo de pensamento emergir também. Então a gente tenta trazer muito isso, né? Uma mistura de, beleza, cara, a gente quer fazer diferente, a gente acha que a auto-organização é a melhor maneira da gente enfrentar esse futuro emergente, então beleza, quais são as melhores ferramentas pra gente fazer isso? Práticas, né? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Porque, sim, a gente tem que olhar pro futuro, mas a gente tem que viver o presente. E aí a gente olha pro passado pra aprender e não errar de novo com os mesmos erros, né? Não repetir os mesmos erros, mas a gente precisa viver o presente. Então esse mindfulness, né, de organizacional, da gente olhar e, cara, a gente tá aqui no presente, como é que a gente resolve os problemas de agora, sempre olhando no futuro no sentido de, cara, assim, é a nossa direção e a gente tem que melhorar continuamente pra tentar chegar pelo menos num caminho desse, né? Então, é olhar valor, né? É olhar nossos valores, é olhar o que a gente quer da vida e aplicar essas ferramentas não como um fim, né? Mas como um meio de você atingir objetivos maiores ou pelo menos ter uma antifragilidade aí, né? Já trazendo mais outra coisa, mais um conceito aí, mais um jeito de você tá pegando essas dificuldades do dia a dia e aprendendo e incorporando isso na sua organização e levando isso pra frente, né? Sensacional. Meu recado é
especificamente para gestores, assim, as pessoas que lidam no dia a dia com os desenvolvedores. O que eu vejo, assim, dos meus amigos, das pessoas que eu acompanho de fora, no Twitter e tudo, assim, até podcasts de desenvolvimento, falta muito essa segunda parte aí, ouvir quem tá lidando no dia a dia. Isso quer dizer que todos os desenvolvedores vão falar coisas que estão certas? Não. Eles provavelmente... Pode ser que aconteça que a pessoa só critique, né? A gente tem que aprender a ouvir a crítica e ensinar a pessoa a trazer a solução, sabe? Essa coisa do Kaizen mesmo. Não adianta só, tipo, você falar de Kaizen lá e não aplicar. As pessoas, elas aprendem, tem aquela coisa do efeito manada, né? Elas aprendem vendo outras pessoas fazerem. Então, assim, seria muito bacana se vocês ouvissem mais os desenvolvedores. Tem muita gente que cansou de vestir camisa de empresa e que hoje em dia, se eles forem trabalhar, eles vão trabalhar por dinheiro e talvez, tipo assim, isso não é um problema da pessoa, cansa você vestir a camisa. Então, assim, escutem as pessoas que estão dentro da sua empresa, sabe? Porque quando você consegue fazer a diferença ouvindo as pessoas, você vai ter um filtro seu que você vai conseguir ver até onde, tipo, isso é cabível dentro da empresa e até onde não é. Mas ouvir as pessoas, sabe? Tipo, ouça as pessoas, porque as melhores pessoas para te dizer o que você tem que fazer de melhor na sua empresa são as que estão dentro, sabe? Você pode trazer um monte de ferramenta, levar o fluxo unificado, não levar Scrum, mas não adianta nada disso, ficar implementando ferramentas se você não tá ouvindo as pessoas que trabalham contigo no dia a dia, que estão sofrendo e estão entregando coisas junto com você no dia a dia. Muitas vezes elas têm muito a oferecer e você só não tá ouvindo elas, sabe? E ouçam as pessoas, por favor. É isso. Sensacional. Eu vou deixar um insight, então, que eu tive enquanto você falava, Evelyn, trazendo bastante flight levels, assim, que é uma coordenação desconectada da operação, não é uma coordenação. Uma estratégia desconectada da coordenação e desconectada da operação não é uma estratégia também. Então, isso que a Evelyn está falando é basicamente a conexão entre as coisas, que é a proposta do Flight Levels na essência, né? É a empresa que se conecta e aprende junto, que é o que o Peter Senge traz na quinta disciplina e por aí vai. Quem quiser ver todas essas referências, k21.link/Love the Problem. Segue nós no Insta também, a gente tá falando aqui muito de Twitter. O Love the Problem não tem conta no Twitter. No Twitter sou só eu falando minhas besteiras lá, tranquilamente. Dá pra seguir, mas isso daí é indiferente. Agora no Instagram a gente tem, tamo bonitão lá no Instagram, segue a gente, @LoveTheProblem, e a gente se vê no próximo. Valeu, galera, um abraço. Falou. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.